Olá a todos! Como sempre, espero que todos estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da linha de frente na guerra da Ucrânia. E hoje temos muitos acontecimentos importantes para comentar. Houve movimentações em diversos pontos da frente. Há atualizações significativas na região de Donetsk, onde mais uma vez surgem informações sobre a área de Pokrovsk. Também falaremos sobre a região de Belgorod e sobre diversos avanços relevantes relacionados à região de Kharkiv. Além disso, abordaremos os intensos combates que estão ocorrendo na cidade de Chasiv Yar, onde está se desenvolvendo uma dinâmica muito interessante. Vamos tentar explicar o que está acontecendo ou o que aconteceu nas últimas horas nesta cidade. E também trataremos de certas informações que foram divulgadas nas últimas horas sobre uma possível nova trégua entre a Rússia e a Ucrânia. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão na Ucrânia. Reprovo totalmente a violência. Meu objetivo aqui é trazer informações e mostrar os fatos do que está acontecendo na guerra, com base na realidade. Informar não é apoiar, é expor a verdade. Gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é por meio da sua inscrição. Clicar no botão de inscrição seria uma ajuda imensa para mim. Mas vamos direto ao ponto e começamos com a linha de contato. Para iniciar, vamos à região de Donetsk, mais especificamente à área nordeste de Pokrovsk. Na verdade, mais a leste do que ao norte, mas dá para entender. Temos falado bastante sobre este setor recentemente, principalmente sobre as tentativas russas de avanço em toda essa área. Mesmo assim, também comentamos no vídeo de ontem sobre informações fornecidas por fontes ucranianas, indicando que esse setor da frente estava se intensificando consideravelmente, com combates acontecendo ao longo de vários pontos da linha de Pokrovsk. As forças armadas da Ucrânia estavam enfrentando múltiplos ataques russos em várias direções. Supostamente, há a possibilidade de que, após o êxito em Kurakhove, os russos estejam rotacionando unidades para Pokrovsk, a fim de iniciar novos ataques a partir daquela direção. Retornando às informações mais recentes das últimas horas, os invasores russos conseguiram avançar nas proximidades da localidade de Bodian-Druhe, ocupando algumas posições nos arredores. Este avanço, de apenas alguns quilômetros quadrados, está relacionado com a zona de Tarazivka, que, como mencionamos recentemente, é um ponto onde os russos vêm tentando se mover continuamente nas últimas semanas. Esse avanço também parece direcionado à estrada que atravessa Pokrovsk e segue até Kostiantynivka. Como explicamos em diversas ocasiões, um dos objetivos do exército invasor é tentar interromper as rotas de suprimento ucranianas, hostilizando essas vias para dificultar a logística do lado de Kyiv. Mas vamos avançar, pois temos que falar sobre o que está acontecendo em Chasiv Yar. Já havíamos comentado dias atrás sobre um novo ataque russo que colocou as forças ucranianas em uma situação bastante delicada em um setor específico da cidade. Esta é uma zona composta por prédios residenciais, algumas áreas industriais e até mesmo uma escola. Agora, essa região enfrenta sérias dificuldades, pois os ocupantes russos criaram uma espécie de semicerco. Além disso, há um reservatório ou lago atrás das posições ucranianas, o que torna ainda mais complicado qualquer tipo de retirada. Em Chasiv Yar, está se observando uma dinâmica extremamente interessante. Fontes russas alegam que, ao sul dessa área, estaria havendo constantes contra-ataques por parte do exército ucraniano. Enquanto os russos afirmam que estão conduzindo operações ofensivas, fontes ucranianas também confirmam a existência de contra-ataques em diferentes setores, mesmo diante de uma situação extremamente complexa. Segundo os relatos, os russos estariam tentando invadir uma escola localizada nessa área crítica. É difícil determinar com exatidão o que cada lado está tentando alcançar, assumindo que todas essas informações estejam corretas. No entanto, considerando o que já aconteceu em outras ocasiões, uma hipótese plausível é que o exército ucraniano esteja realizando ataques ao sul com o objetivo de facilitar uma retirada estratégica da área cercada. Teremos que aguardar para ver o que acontecerá nas próximas horas em toda essa zona. Como mencionei, há várias fontes relatando combates intensos em diversos pontos de Chasiv Yar. Caso os russos consigam expulsar completamente as forças ucranianas deste setor, que resistiu por tanto tempo,
Mesmo após a captura de posições como o hospital e outras estruturas, os combates podem se tornar menos difíceis para eles. Porém, os avanços continuam sendo lentos, e a resistência ucraniana tem sido heróica, enfrentando ataques constantes mesmo nas condições mais adversas. Esse é um dos motivos pelos quais a Ucrânia tem resistido e mantido essas posições durante tanto tempo, mesmo com os russos tentando cercar os flancos. Deixando um pouco de lado a região de Donetsk, passemos agora para a região de Kharkiv. Aqui precisamos comentar dois pontos distintos. O primeiro relacionado à frente de Kupiansk e o segundo sobre as posições russas recém-ocupadas a oeste do rio Oskil. Começando pelo sudeste de Kupiansk, o exército russo parece ter invadido a localidade de Stepova Novoselivka. Imagens divulgadas indicam que houve um avanço, com várias fontes confirmando essa movimentação. Trata-se de uma região onde, há algum tempo, os russos haviam feito diversos avanços significativos. Por exemplo, nas localidades de Kislivka, Kotlyarivka, Tabaivka, Krotmalny, entre outras. No entanto, por algum motivo, não se ouviu mais nada desse setor, como se as operações russas tivessem sido interrompidas ou paralisadas. Resta ver se este novo ataque marca uma retomada dessas operações ou se foi apenas uma ação pontual. Também devemos comentar sobre o que ocorre mais ao norte, nas áreas a oeste do rio Oskil. Como lembramos, por um tempo, as posições russas e ucranianas se distribuíam de forma clara a leste e oeste do rio, funcionando quase como uma fronteira natural, especialmente na zona de Kupiansk. Nos últimos meses, os russos realizaram várias travessias em locais como Devorishna, onde conseguiram avançar bastante, e em Novoyehorivka. Um dos pontos mais recentes de cruzamento parece ter sido em direção à localidade de Kamianka. Informações recentes, provenientes de diversas fontes e mapas, sugerem que os russos podem ter ocupado a zona urbana de Kamianka, não necessariamente toda a área administrativa da localidade, mas a região com construções e habitações. É um avanço notável, principalmente porque há muito tempo não se ouvia falar sobre movimentações nessa parte de Kharkiv, especialmente do lado oeste do rio Oskil. Assim como os avanços mencionados mais ao sul, é necessário observar se essa movimentação se trata de uma ação oportunista ou de uma tentativa concreta de reativar operações naquela região. Às vezes, em frentes adormecidas, surge uma chance de melhorar posições, e um dos lados aproveita. Veremos nos próximos dias se haverá continuidade nesses avanços ou se tudo se resumiu a uma ação isolada. E antes de deixarmos completamente a linha de frente, há mais um ponto importante a ser comentado: a zona de Belgorod. Como sabemos, o exército ucraniano lançou incursões nesta área recentemente, embora elas não tenham tido os resultados esperados. Essas operações foram limitadas em escala e não contaram com o mesmo peso da ofensiva em Kursk, por exemplo. Um dos motivos que dificultou o sucesso foi a proximidade das forças russas em Kursk, que permitiu que a artilharia inimiga reagisse com rapidez, além da mobilização de operadores de drones russos que foram enviados rapidamente à região. Ainda assim, as incursões ucranianas mostraram determinação e coragem, mesmo com recursos limitados e sem apoio aéreo próximo. Essas ações podem não ter resultado em conquistas territoriais significativas, mas reforçam a capacidade ucraniana de operar com ousadia, mesmo atrás das linhas inimigas, desestabilizando os russos e exigindo deles reforços inesperados. É certo que ainda existe alguma presença ucraniana na área, mas a verdade é que a movimentação mais recente das tropas russas não fez muito sentido taticamente. Durante as últimas horas, diferentes fontes informaram que o exército invasor da Rússia conseguiu alcançar novamente a fronteira em direção à localidade de Popovka. Devemos lembrar que o exército ucraniano, com bravura e coragem, havia conseguido avançar até Popovka, impondo grandes perdas ao inimigo. Porém, os russos, utilizando suas táticas de saturação e fogo de artilharia massivo, conseguiram recuar os ucranianos dessa posição. Ficava, então, a dúvida sobre o que estava acontecendo com as posições ucranianas perto da fronteira. Eu mesmo comentei que, provavelmente, tratavam-se de posições que estavam sendo ancoradas
em antigas posições defensivas ucranianas nas localidades de Demidovka e, posteriormente, nas imediações de Popovka. Essas posições estavam sendo sustentadas com dificuldade, especialmente se essas duas localidades caíssem novamente sob controle do exército russo, que tem usado táticas de terra arrasada. E, infelizmente, parece que foi exatamente isso que aconteceu. Embora, como sempre, a resistência ucraniana tenha sido extremamente valente e prolongada, mesmo em desvantagem de meios. Mas agora podemos deixar de lado o que diz respeito diretamente à linha de contato para falarmos sobre uma nova proposta oportunista vinda de Vladimir Putin. Mais uma tentativa de apresentar uma suposta trégua que estaria em vigor entre os dias 7 e 8 de maio até o dia 11 do mesmo mês, se eu não estiver enganado. Essa proposta tem o objetivo de encenar a trégua mais longa vista desde o início da guerra brutal de agressão russa contra a Ucrânia. Seria, de fato, uma das mais longas desde o começo deste conflito, e provavelmente a mais longa dos últimos tempos. Tudo isso é supostamente relacionado à celebração dos 80 anos da vitória da antiga União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E claro, quem conhece a cultura russa sabe que essas celebrações são extremamente importantes para eles, mas também são utilizadas pelo Kremlin como instrumento de propaganda, com o objetivo de justificar as ações militares atuais sob um discurso histórico distorcido. Entende-se, então, por que Putin quer promover essa suposta trégua. É uma data simbólica para o regime russo que tenta se apoiar em glórias passadas para legitimar as atrocidades que comete hoje. Ainda mais agora que completam-se 80 anos do fim da guerra, o Kremlin tenta manipular a memória histórica como justificativa para uma guerra imperialista no presente. Essa proposta surge também no mesmo contexto em que houve uma anterior, feita em torno das festividades da Páscoa Ortodoxa. Na ocasião, observou-se uma queda significativa na intensidade dos combates, mas não houve de fato um cessar-fogo completo. A Rússia, como tem feito desde o início da guerra, utiliza propostas de trégua como ferramenta estratégica e não humanitária. Agora, mais uma vez, surge essa nova proposta. Resta ver se a Ucrânia irá aceitar e, no caso de aceitar, se será respeitada de forma plena por ambos os exércitos. No entanto, até o momento, as declarações por parte das autoridades ucranianas foram cautelosas. Uma das declarações mais marcantes tem a ver com o fato de que a Ucrânia já aceitou uma proposta muito mais sólida e substancial de cessar-fogo de 30 dias, mediada pelos Estados Unidos da América. Proposta essa que foi recusada pela Rússia. As autoridades ucranianas consideraram cuidadosamente todos esses fatores e destacaram que essa proposta de trégua por 30 dias já está aceita por Kiev. Então, qual o sentido de vir agora com uma nova proposta, com datas posteriores, quando há uma trégua que pode entrar em vigor imediatamente e por um período muito maior? Esse é um argumento extremamente legítimo. Do que eu compreendi dessas declarações é que a Ucrânia ainda não rejeitou totalmente essa nova proposta de trégua, em torno das datas simbólicas, mas levanta um ponto crucial, com razão. Por que a Rússia rejeita o cessar-fogo de 30 dias se realmente deseja interromper os combates? A resposta parece óbvia. Sabemos perfeitamente por que o Kremlin evita aceitar uma trégua longa, porque, neste momento, possui a iniciativa em vários setores da frente. Ainda que não estejamos diante de um ponto crítico imediato na linha de contato, os russos mantêm, de modo geral, uma iniciativa ofensiva importante e continuam tentando avançar em diversas regiões com o uso massivo de tropas e armamentos, muitas vezes ignorando completamente as leis da guerra. Segundo fontes russas, o Comando Militar de Moscou não quer pausar suas operações por muito tempo, porque sabe que, se o fizer, dará espaço para o reagrupamento das forças ucranianas, que têm mostrado, repetidamente, uma capacidade impressionante de recuperação, reorganização e contra-ataque. Do lado ucraniano, há também uma lógica clara em não aceitar de imediato essas propostas russas. Como foi dito por analistas e fontes próximas ao governo de Kiev, ainda que não tenhamos acesso direto às decisões que ocorrem nos bastidores, compreende-se que aceitar rapidamente essas ofertas vindas do Kremlin pode acabar gerando a falsa percepção de que é a Rússia quem quer a paz, quando, na verdade, é ela a agressora.
e que é o exército ucraniano quem tem demonstrado vontade genuína de cessar os combates, desde que isso não signifique dar vantagem ao inimigo. Por isso, os líderes ucranianos têm insistido em lembrar à comunidade internacional de que foram eles os primeiros a aceitar a proposta de cessar fogo de 30 dias rejeitada pela Rússia. Isso é vital para desmontar a narrativa de que seria o Kremlin quem está tentando interromper os combates. Na realidade, a proposta de 30 dias oferecida pelos norte-americanos é muito mais razoável, concreta e benéfica para todas as partes envolvidas, especialmente para os civis nas zonas de combate. Assim como aconteceu com a trégua oferecida nas celebrações da Páscoa Ortodoxa, que nós comentamos amplamente, a Ucrânia agora se encontra mais uma vez em uma posição difícil. Se aceitar a proposta russa, acaba reforçando a propaganda de que seria o Kremlin quem está fazendo gestos de paz. Se não aceitar, corre o risco de ser retratada como intransigente. Essa é uma armadilha comunicacional muito bem construída pelos russos e que coloca a Ucrânia em uma situação complicada perante parte da opinião pública internacional. Por isso, Kyiv destaca e relembra constantemente que a verdadeira oferta de paz, a de 30 dias, foi aceita pela Ucrânia e rejeitada pela Rússia, deixando claro quem realmente quer parar a guerra. Como também dissemos na ocasião da trégua de Semana Santa, esperamos sinceramente que haja, pelo menos, uma redução real na intensidade dos combates, especialmente porque essa nova proposta se refere a vários dias, não apenas 2 ou 3. Seria extremamente positivo que essa pausa fosse respeitada e que pudesse abrir caminhos para novos diálogos e iniciativas diplomáticas que visem a resolução definitiva deste conflito absurdo e cruel, iniciado única e exclusivamente pela agressão russa. Mas, por hoje, eu me despeço. Muito obrigado por assistir e espero que possamos nos encontrar novamente amanhã. Até logo e muitíssimo obrigado.